a transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de sexta-feira. E, como eu disse ontem, dando continuidade ao estudo de ontem. Estamos mantendo aqui o título, né? Que casa me edificareis e qual lugar do meu repouso? Romeu Bornelli, canal YouTube Só Palavra, sinal, acompanho esse canal já há uns 20 anos, e todos esses estudos que nós fazemos aqui estão todos na playlist lá no canal Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, tudo junto, que é o canal oficial da academia, onde nós estamos descomplicando a engenharia geotécnica e colocando uma engenharia geotécnica como uma vivência espiritual. Ou seja, o cristão ele tem que entender que tudo que ele faz tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Eu acho que isso é uma descoberta, uma revelação que eu tenho já há uns 4, 5 anos amadurecido diariamente, e com muito prazer eu coloco isso no nosso canal YouTube. Faz 2 anos que a gente tem gravações com o nosso manual administrativo. E cada vez mais a gente tem revelação, porque a gente sente que quanto mais coisas certas a gente faz, ou seja, faz a vontade de Deus, mais o inimigo ataca. Hoje eu quero testemunhar aqui um ataque fulminante do inimigo, uma invasão na nossa intimidade, na nossa vida. E graças a Deus me mantive sereno, protegido pelo Espírito Santo, para não ter um desequilíbrio. Tinha horas e horas de reunião posterior, ele veio com tudo. E depois a coisa se amenizou um pouco, e isso esgota o cristão. Mas esse é o objetivo do inimigo, é esgotar o cristão. E isso na Bíblia tem vários casos. E as pessoas que são utilizadas não têm a menor noção que estão sendo utilizadas para esse fim nefasto, esse fim demoníaco. Mas a pessoa não tem a menor consciência. E geralmente são as pessoas mais próximas da gente que acabam fazendo ou sendo instrumento desses ataques. E não tem discernimento. Mas estou falando e testemunhando isso porque isso vai acontecer com todo cristão verdadeiro. Não estou dizendo que eu seja uma exceção, muito pelo contrário. Né? É todos. E quer maior ataque que tiveram com Jesus Cristo, com o discípulo Paulo, entre outros homens bíblicos ou homens de Deus. Bom, era esse preâmbulo que eu queria comentar aqui. E vamos dar continuidade ao estudo de ontem, não? Com o nosso vídeo. Deixa eu colocar aqui. Muito bom. Entrando então o vídeo, e à medida que o meu coração falar alguma coisa, eu comento o que o Romeu Bornelli vai estar falando para nós. Se fizer carne em nós. Se isso não acontecer, não há ministério da palavra. Há transmissão de informação, conceitos, ideias, estudo. O que ele está dizendo? Que o ministério da palavra vem do Espírito Santo. Então, um pastor, um padre, ou qualquer pessoa que acha, às vezes, que está falando da Bíblia, acha que está falando o que está na Bíblia escrito, que ela está fazendo um ministério do Espírito Santo, e não necessariamente. Ela pode ser apenas uma religiosa, como ele acabou de dizer, repetindo uma coisa
mas não tendo discernimento espiritual, não tendo uma visão celestial daquilo que está falando. E as capacidades e recursos naturais de cada um estão permeando essas coisas, né? Alguns ficam até boquiabertos. Quanta oratória, quanta capacidade, não é? Que perda, irmão, que perda. O verbo, em princípio, a palavra tem que se fazer carne. Do contrário, não há ministério da palavra. Por favor, ouça aqui um irmão mais velho, com atenção. Então, o que está acontecendo aí com Daniel? Exatamente isso. Uma visão da glória de Cristo, mesmo que ele esteja no Velho Testamento. Essa apresentação aí não é outro, não é Miguel, não é Gabriel, não é nenhum arcanjo, nem serafim. É Cristo que Daniel viu. Então, quando eu contemplei essa grande visão, eu fiquei só. Já falamos sobre ficar só. Mais um elemento. Não restou em mim força alguma. Entendeu? O Daniel, quando vê Cristo, né? E esse vê entende hoje como algo espiritual, mas quando ele vê Cristo, ele se exaure, ele cai no chão. Faça o que significa a presença de Cristo. Ele se exaure, ele está falando lá que ele ficou arrebentado. Então as pessoas, quando vê outras vezes triste e arrebentada, vamos dizer assim, atribuem exatamente ao contrário, que é a falta de Deus. Porque não tem discernimento espiritual. Porque quem está em Cristo sente profunda tristeza de ver o seu semelhante. Quem tem uma visão sobrenatural, quem tem uma vida espiritual, olha os filhos, o cônjuge, os amigos, os irmãos de sangue, os pais, os avós, sei lá, com muita contrição, muita tristeza. Porque estes não estão tendo discernimento espiritual e fazem coisas assim que não dá para entender. E aí a gente tem certeza que nessa pessoa o inimigo encontrou não uma cunha, mas uma brecha enorme para invadir a mente dela. Isso nos entristece profundamente, quando evidentemente amamos essa pessoa. Por isso nós colocamos esse elemento como primeiro, meu amado irmão. Se nós não temos visto progressivamente, é claro, não estou falando exatamente de experiências estáticas com X. Obrigado, irmão. Ótimo. Não estou falando de experiências estáticas com X, êxtases espirituais, embora isso também possa ser verdadeiro. Tempos particulares, secretos entre nós e o Senhor, em que nós experimentemos êxtases espirituais. Alguns irmãos experimentaram isso andando pela rua. Mude, o evangelista. Caminhando por uma calçada e meditando sobre Cristo e sua graça. E andando numa calçada para ir em determinado lugar. Em um momento ele teve que encostar na parede. E ele orou assim: Senhor, por favor, retira a tua mão. Ontem nós acabamos aí, mas veja o gesto dele, encostar numa parede, porque a energia, o que a gente sente de se aproximar de Cristo, espiritualmente falando, quando o nosso relacionamento com o Espírito Santo se aprimora, a gente fica muito... É como ele vai falar, ó, fica ouvindo.
Porque eu não suportaria mais. Não suportaria mais. Um êxtase andando pelo caminho. Porque, irmãos, nós temos perdido o assombro. Por que nós perdemos o assombro? Por que Cristo não nos assombra? Isso é de chorar. Ele está quase chorando. Porque perder esse assombro de Cristo. Nós tínhamos lá na igreja primitiva, nós tínhamos ele próximo. Na medida que o tempo passa, parece que ele foi distanciando. Parece que o cristianismo foi diluindo. Mas, a boa nova, quem persevera, quem persiste, quem enfrenta o inimigo por estar cada vez mais próximo do Espírito Santo, vai ser mais atacado pelo inimigo, mas quem persiste começa a ter mais e mais Cristo sendo edificado nele. E é isso que eu desejo para vocês. Que é uma glória. Dar glória a Deus. Por que somos assombrados por tantas coisas? Movimentos, coisas externas, ganhos, bem-estar, até as escrituras. Mas somos mais assombrados pela visão da glória de Deus. Por quê? Temos que fazer essa pergunta em humildade diante do Senhor. Senhor, por quê? Triste. Para que nós possamos ser verdadeiramente restaurados. E, meus irmãos, essa é uma oração que toca nas entranhas do coração daquele que está entronizado à destra da majestade. Ele também sente isso. Porque tudo o que ele deseja é que tenha um povo assombrado, capturado pela visão das belezas dele. É isso mesmo. O que nós vamos contemplar no céu? É isso. Galardões, tronos, ruas, portas, fundamentos. O que nós vamos contemplar? Ele. Cristo. Apocalipse 22, João nos disse: os seus servos o servirão, porque contemplarão a sua face. Se não é ela que é todo motivo da nossa atração hoje, Então tá tudo será de errado. nós no céu. Então, Lá é meus só irmãos, Cristo. o cerne do nosso chamado para cooperarmos na edificação da casa de Deus é visão e mais visão, contemplação e mais contemplação das glórias do nosso Senhor Jesus. Eu sei que você já ouviu isso bastante. Mas sabe qual é o perigo? É quando essa verdade singular, se torna para nós só um palavreado.